Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao quarto episódio da terceira temporada, intitulado O Enxame. Gente, esse é um episódio interessante, tá? Ele é um episódio de construção de personagem, né? Vai trabalhar o doutor aí, né, no caso, tá? Essa construção do doutor aí de personagem vai ser mais a história B, né? E vai ter uma história A que no final das contas vai ser uma coisa muito mais decorativa do que qualquer outro negócio, né? É, o que, que seria a história A? A Voyager, né, vai encontrar uma espécie, né, que você mal consegue se comunicar com ela, né? O tradutor universal não consegue traduzir o que ela fala, né? E é uma espécie extremamente agressiva, né? Com quem invade o território dela, né? É uma espécie que quando você invade o território dela, ataca, né? Ela ataca, vamos dizer assim, as naves que invadem o território dela, né? Mas com muita violência, né? Praticamente não sobra ninguém vivo, né? E você não tem comunicação com essa espécie. O problema é que para a Voyager contornar o espaço, né, onde vive essa espécie, né, o território onde vive essa espécie, né, ela vai precisar fazer um desvio que vai durar 15 meses, né? E ela já tem uma viagem de 70 e poucos anos aí para fazer, né? Então a Janeway, né? Acho que é até inspirada, né, pelo episódio de flashback lá que ela conversou sobre os tempos lá do Kirk, do Spock e do McCoy no século 23, da diplomacia de cowboy. Ela falou: nós vamos território dos caras adentro. Não quero saber, entendeu? Vamos buscar aí alguns meios para passar lá o mais rápido possível, né? Que a gente pode fazer, né? E aí vai ter toda uma situação, né? De driblar os sensores, né? Dessa espécie, coisa e tal, né? Atravessar da forma mais rápida, não sei o que, né? E aí vai ser uma parte do episódio que você vai trabalhar muita Tecnobabble, né? As naves dessa espécie, né, que é ameaçadora, são muito pequenininhas, né? Elas vêm como um enxame para cima de você, né? Daí até o nome do episódio, né? Elas grudam do casco, né, das naves, né? Extraem energia, né? Extraem a energia delas, né? E depois elas fazem um ataque muito violento, né? Matando as pessoas, matando os tripulantes dessa nave, né? Das naves, né? Então a Voyager ela vai conseguir, né? Claro, né? Ela vai conseguir atravessar, coisa e tal, né? Vai haver obviamente, esse enxame vai para cima da, falei Enterprise, né, gente? Desculpa, a Voyager vai conseguir atravessar, né? Esse campo aí, nesse território, né? Obviamente o enxame vai para cima dela, né? Ela vai ter que buscar umas tecnobabbles, né, para poder fugir desse enxame, né? Então essa parte aí é uma parte mais Star Wars, vamos dizer assim, né? Até a parte final, né, da história A, né? É mais Star Wars, né? E o resto da história é mais tecnobabble para eles poderem driblar, né? Fazer essa passagem de driblar essa espécie e fazer essa passagem de território a mais rápida possível, né? Ponto. Foi um negócio mais de entretenimento mesmo. Agora a história B é muito mais interessante, né? A história B tá lá o doutor lá começando a cantar ópera, né, no holodeck, né? A gente começa a ver, né, que o doutor tem os seus tinos para ópera, né? A gente vai ver isso até depois mais desenvolvido em outros episódios, né? E aí o que acontece? Ele tá brigando com a holograma, né, que tá cantando junto com ele, né? E ele tá esquecendo as letras das músicas, né? Quer dizer, então tá um negócio muito estranho isso, né? E esse esquecimento dele vai ficando cada vez maior. Aí a Belana Torres vai fazer um diagnóstico, né, na matriz holográfica dele e vai perceber, né, que pelo fato dele estar ligado há muito tempo, né, e ele é uma unidade médica de emergência, quer dizer, ele só deve ser ligado em casos de emergência, né, ele não está a matriz holográfica não está acostumada a ficar ligada há muito tempo, né, e isso está provocando, né, a deterioração da memória dele, né, no caso, né. Típico como se fosse um caso de mal de Alzheimer, né? O doutor ele vai se comportar, né, como um paciente de Alzheimer, né, nesse episódio, né? A interpretação do Robert Picardo nesse ponto aí, ela ficou muito boa por causa disso, né? E aí você vai buscar, né, uma série de meios, né, para tentar, né, recuperar, né, a matriz holográfica do doutor. A forma mais rápida de você recuperar a matriz holográfica é você dar um boot nele, né, você desligar ele e reinicializar. Mas se isso acontece, né,
todas as memórias dele dos últimos 2 anos, né, elas vão ser apagadas, né? Ou seja, tudo que ele aprendeu, né, tudo que ele desenvolveu, né, como holograma, coisa e tal, né, tudo que ele fez nesse caminho aí dessa humanização dele, né, vai se perder, né? E aí a Cass, né, que está ali junto com ele o tempo todo, né, ela vai falar, não pode fazer isso, né? A gente tem que buscar uma outra forma, né, de recuperar a memória do doutor, né? E aí a B'Elanna Torres, por exemplo, ela vai pegar o holodeck, né? E ela vai fazer o que? Ela vai simular a estação Júpiter, né? Onde o doutor foi criado, né? E vai entrar em contato com o doutor Hans Zimmermann, né? Que é interpretado pelo Robert Picardo também, né? E aí o Hans Zimmermann fala que ele está cheio, né? De arquivos inúteis. Os arquivos inúteis são justamente as lembranças dele, que não podem ser apagadas, né? O mais interessante nessa história toda, né, é que o doutor, a gente sabe, né, ele está fazendo aí a sua jornada, né, de um programa, né, uma série de algoritmos ali, né, sem emoção nenhuma, né, que trata seus pacientes com uma frieza enorme, né, e ele está caminhando, né, num processo de humanização que a gente está vendo, né, ao longo de toda a série, né, ao longo dos episódios, das temporadas, etc., né. E aí o que acontece? Se ele nessas primeiras temporadas ainda está tratando os pacientes dele de forma fria, ainda está começando a engatinhar nesse processo de humanização dele, né? O que vai acontecer? Quando ele está com essa falta de memória e ele fica fragilizado, né? E a B'Elanna Torres está tentando resolver o problema dele, o Dr. Zimmermann está tentando resolver o problema dele, né? Ele fica muito, como é que fala assim, muito afetado pelo fato, né, da B'Elanna Torres, né, e do Zimmermann estarem tratando ele de uma forma muito fria também, né? Então é como se ele estivesse tomando uma dose do próprio remédio dele que ele aplica, né, no caso, né? Ele está sentindo, né, a mesma coisa que ele faz com os outros, só estão fazendo com ele agora, né, no caso, né? E é muito interessante isso, né? Muito interessante ver que isso também faz parte, né, desse processo de humanização dele, né? Qual vai ser a solução para isso, então, no final das contas, né? O Hans Zimmermann que está lá no holodeck, né, obviamente não é o doutor, né, Hans Zimmermann que está na estação Júpiter, né, um holograma do doutor Hans Zimmermann, né. Então, né, a Cass, né, numa conversa com o Hans Zimmermann, ela pensa o seguinte, né, qual vai ser, ela conversa com ele e ela pensa o seguinte: e se a gente juntasse, né, a tua matriz holográfica com a matriz holográfica dele, será que isso não resolveria, né? E aí Tecnobabbles, mais Tecnobabbles, né? E não, beleza, vamos, né, juntar que isso deve ser a única forma, né, de recuperar ele, coisa e tal, né? E aí se juntou as matrizes holográficas, né? Quando o doutor ele volta, né, depois dessa junção das duas matrizes holográficas, né, parece que ele não se lembra de nada do passado dele, né? Então ele fala muito friamente com a Cass, ele fala muito friamente com a B'Elanna Torres, coisa e tal, né? Mas a B'Elanna Torres inclusive finge, né, que está com dor de cabeça, né, para ele receitar um remédio para ela, alguma coisa assim, né? E aí quando ele vai lá pegar o remédio, vai pegar o tratamento, né, ele começa a cantarolar, né, umas musiquinhas de ópera. Então quer dizer, as lembranças dele, né, estão aí ali dentro dele ainda, adormecidas, coisas e tal, né? E vai ser uma questão de tempo até ele, né, voltar a ser o que era antes, né? Então é um episódio muito interessante nesse sentido, né? Esse episódio que está realmente trabalhando, né, o doutor aí, no caso, né? Tá fazendo a coisa de pegar esse problema do doutor e botar ele como se ele tivesse realmente, como se fosse um ser humano com Alzheimer, né? Tá realmente fazendo uma metáfora, né, para o que é os pacientes de Alzheimer, né? Chega uma hora que ele tá tão ruim, né, que a Cass diz que ele nem sabe mais quem é a Cass, né, no caso, né? Aí depois ele volta a saber quem é a Cass, depois esquece de novo, né? Ele tem lembranças de coisas muito antigas, não tem lembranças de coisas recentes, né? Tudo isso daí, né, é uma coisa, né, que o paciente de Alzheimer fala, né? E aí a Cass chega e fala para Jane, o que eu faço, né? Porque a B'Elanna Torres estava na engenharia porque Voyager estava atravessando, né, aquele território inimigo lá, né, e a B'Elanna Torres tinha que estar na engenharia, ela teve que largar o tratamento do doutor um pouco, né, aí a Cass, o que eu faço, né, aí o que a Jenny falou, conversa com ele, faz ele pensar, bota a cabeça dele, bota a mente dele para funcionar, que talvez isso retarde, né, e inclusive isso né, uma das coisas, né, que são recomendadas, né, para você retardar, né, o desenvolvimento do Alzheimer, né, você manter sua mente sempre ocupada, você ler, escrever, né,
fazer essas coisas aí no caso, né? Então é um episódio que vale muito a pena ver, né, por essa construção aí do doutor, né, por essa coisa aí de você simbolizar, né, como o doutor, né, como um holograma, né, teria, vamos dizer assim, um mal semelhante ao mal de Alzheimer, né. E então o episódio vale a pena muito por isso, tá? Já a história A é uma coisa mais terreno fértil para Tecnobabble mesmo, tá certo, gente? Muito bem, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar na Batata Espacial como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.